Primeiro domingo da Quaresma, domingo. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: Não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu, e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então, os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida.
Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com todos vocês. O Evangelho de hoje nos pega pela mão e nos leva para o deserto. O deserto é um lugar seco, silencioso, difícil e muitas vezes assustador. O texto nos diz que Jesus, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Vejam que detalhe profundo. Jesus sente fome. Ele assume por inteiro a nossa humanidade, a nossa carne, a nossa fragilidade. Minha irmã, meu irmão, o deserto de Jesus se parece muito com os desertos que nós enfrentamos na nossa própria vida. Quantas vezes nos vemos no deserto do desemprego, no deserto de uma doença na família, na solidão, na angústia ou na falta de esperança? É exatamente nesses momentos de fraqueza, quando estamos famintos, cansados e vulneráveis, que o tentador se aproxima. E o que o inimigo oferece a Jesus? Ele oferece atalhos. Transforma estas pedras em pão para matar logo essa fome. Pula do alto do templo para dar um espetáculo e ser aplaudido. Ajoelha diante de mim e te dou todo o poder e riqueza do mundo. Se pararmos para pensar, essas são as exatas mesmas tentações que batem à nossa porta todos os dias. A tentação do consumismo desenfreado, do sucesso a qualquer custo, a tentação de resolver nossos problemas de forma mágica, passando por cima da nossa honestidade. A tentação de colocar o dinheiro, a vaidade ou o orgulho no lugar de Deus. Mas prestem muita atenção em como Jesus vence essa batalha. Ele não estala os dedos usando os superpoderes divinos. Ele usa algo que todos nós temos ao nosso alcance: a palavra de Deus. Jesus nos ensina que, por mais sedutora que seja a voz que nos manda escolher o caminho errado e mais fácil, a nossa base precisa estar em Deus. Não só de pão vive o homem, ele nos diz. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje termina de uma forma belíssima e cheia de esperança. O diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Se hoje você sente que está caminhando no deserto, resistindo às tentações, lutando todos os dias para ser honesto, para perdoar, para manter sua família unida, para não perder a fé perante os problemas, não desanime. Fique firme na palavra. Confie. Deus não vai deixar você desamparado na areia quente. Assim como fez com Jesus, o Senhor enviará os seus anjos, a sua graça e a sua força para te servir, te consolar e te colocar de pé novamente.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir estas palavras hoje e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.